Salve, salve, companheiros, companheiras, camaradas. Urra! Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você vier. O importante é que estamos nas ondas. E vamos avançando. A voz hoje não está boa, porque hoje eu já falei demais, já gravei outros vídeos. Mas nós vamos avançando aí. Vamos avançar para frente que se anda. Bom, nós estamos aqui hoje na nossa aula de número 2 do nosso mini curso de introdução aos estudos da Segunda Guerra Mundial. Por que eu resolvi fazer esse mini curso? Eu decidi compartilhar com os assinantes e as assinantes do nosso canal uma maneira de combater as falsificações da história criadas no âmbito da Guerra Fria e que estão aí até hoje. Então, nós vamos fazer mini curso sobre tudo, tudo, tudo quanto é coisa da história, eu vou tentar trabalhar isso de maneira didática, com fontes, de maneira responsável, técnico-científica e com muita honestidade e abraçado na verdade histórica, com a dialética na frente. Com a história na mão e a certeza na frente, como dizia Vandré. Então, nós já tivemos o nosso primeiro capítulo que falava um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. Não dá para falar de Segunda Guerra Mundial sem a gente entender o ambiente da Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vamos falar de algumas antessalas da Segunda Guerra Mundial. Por quê? É muito simplório e a imprensa, o jornalismo, muito habilmente servindo ao imperialismo, servindo à Guerra Fria, construiu uma narrativa de história da Segunda Guerra Mundial, onde o culpado da guerra era Hitler. Por que teve a Segunda Guerra Mundial? Por causa do Hitler, por causa do Mussolini, por causa do Hirohito no Japão, acabou. Você falava isso e as coisas estavam terminadas, né? Como se nós pudéssemos resumir um fato histórico tão grande, de tamanha complexidade, como a Segunda Guerra Mundial, em uma pessoa, ou em uma, duas ou três pessoas. Isso é irresponsável, isso não é real, e isso tem um objetivo. Isso tem um objetivo de vender uma guerra pasteurizada e que isso conforme a versão aliada, a versão anglo-estadunidense, a versão imperialista da guerra, onde eles tentam se eximir da culpa da guerra. Ou seja, eles só entram na parte que são heróis, como só entram na hora da luta. Mas e o que eles fizeram antes e o que eles permitiram que acontecesse antes, né? Isso não entra no debate. É preciso que a gente entenda isso. E, como eu já falei para vocês, o curso aqui ele não tem o objetivo de contar toda a Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho essa presunção e nem tenho essa capacidade. Mas o que eu vou dividir com vocês são pontos. Está muito em moda essa palavra, né? Esse conceito, mapa mental. Não sei se é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer com vocês é dividir a guerra em pontos que não são usuais, que não são comuns em serem abordados e trazer eles e dizer o seguinte: olha, para que você queira avançar nos estudos da Segunda Guerra Mundial, e aí por que é importante avançar nos estudos da Segunda Guerra Mundial? Porque isso ainda retrata, isso ainda compõe, isso ainda explica a dinâmica da atualidade. Nós ainda somos filhos da Segunda Guerra Mundial. Está aí o mapa mundi, que ainda é o mapa traçado pela guerra, está aí a ONU, está aí o Conselho de Segurança, está aí o imperialismo, está aí a subida dos Estados Unidos como a maior potência imperialista da história, está aí a decadência da Inglaterra, o declínio para a potência de segunda categoria, está tudo isso aí. E, obviamente, não temos mais a União Soviética, mas temos a Federação Russa, que, mesmo sendo um país capitalista, conseguiu se manter forte, industrializado, com um poderio militar atômico, fruto da União Soviética, vencedora da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a China, né, uma potência que vai revolucionar a sua história a partir de 49, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a partir da desocupação japonesa. Então, nós temos muitos pontos nesse ano de 2014, perdão, 2024,
para conectar com a Segunda Guerra Mundial. Ano que vem, nós teremos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é algo que precisa ser comemorado. Pois bem, eu vou reforçar aqui com os assinantes do canal a venda do material. Preciso muito da ajuda de vocês para a venda dos livros Aço Vermelho e O Exército Vermelho na Mira de Vargas, ao contrário, né? R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, vocês ajudam muito, porque esse livro ele é uma produção independente. Aqui, ó, selo Guerra Patriótica. É a luta de um homem sozinho contra a hegemonia do capital. Então, quem não comprou o livro, compra. Não, duvido que não vai gostar. O Exército Vermelho na Mira de Vargas reescreve a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial a partir de documentos secretos e a visão que o Estado Novo tinha das vitórias soviéticas. Lembrando que o governo brasileiro, o Estado Novo, era um governo reacionaríssimo, anticomunista, pedernido. E o outro livro é Aço Vermelho, conta a história do Exército Vermelho na sua luta na Europa, nos vários países que lutou, nas grandiosas batalhas a partir de fontes russo-soviéticas. Então, o convite que eu faço para você me ajudar aí. E a outra coisa são as nossas placas aqui, que eu vendo. São placas decorativas que ajudam muito a manutenção do canal, né? Aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês. O preço é progressivo. As placas da coluna da esquerda são placas reais, réplicas da sinalização da Segunda Guerra Mundial. Berlim, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Moscou, Sebastopol. Do outro lado tem a placa CCCP, que é a placa de fronteira soviética na época da guerra. E as outras são réplicas de sinalizações de cidades. Muito importantes: Havana, Pyongyang, Beijing, cidade de Ho Chi Minh e Jerusalém. Então, podendo, me ajuda, entre em contato comigo aqui, ó. Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp, que você compra o livro e as placas. E também é Pix, se você puder ajudar o canal, eu agradeço. Vocês que são assinantes do canal, eu quero agradecer muito o carinho, a parceria, o compromisso, a fidelidade. Eu não tenho como expressar mais isso, entendeu? É muito agradecimento. Aqui eu peço a vocês o dedinho do disparar. Dispara aí, porque mesmo sendo uma live dos assinantes, eu quero conectar os outros assinantes, eu quero oferecer esse trabalho humilde, mas honesto a todos e todas as assinantes do canal. É uma maneira que eu tenho de devolver, né, de pagar o carinho que vocês têm tido comigo ao longo desse tempo. Então, muito obrigado. Peço também, quem puder, que divulgue meu trabalho, dê assinatura do canal, converse no canal, ou converse sobre o canal, e ajude a gente a ampliar, né? Porque nós ainda estamos num crescimento. O canal tem menos de 2 anos, efetivo tem menos de 2 anos, e a gente tem um compromisso, né? Chegar no dia 31 de dezembro desse ano com 30.000 assinantes. É uma tarefa difícil e eu não vou realizar sem a ajuda de vocês. Então, agradeço aí já desde já o apoio, peço a parceria aqui para disparar o dedo no gostei, no joinha, e aqui, ó, o Pix é o WhatsApp que você compra livro e placa e fala comigo aí, tá bom? Contribuição, superchat, sticker, está liberado. Quem puder, por favor, também ajuda, que é importante. Enfim, toda e qualquer ajuda é bem-vinda, onde pinga não seca. Bom, vamos embora, né? Vamos avançar. Bom, a aula número 1, quem não viu, corre lá para ver. Eu dou uma explanação geral sobre a Primeira Guerra Mundial, os pontos da Primeira Guerra Mundial, que eu acho importante se conectar. Pois bem, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela é acusada de ser a responsável por provocar a guerra, pela sua sanha imperialista, tal. Botam na conta da Alemanha, a Alemanha vai pagar a conta por isso, a partir do Tratado de Versalhes, onde ela perde território. Um deles é a Alsácia-Lorena, que tinha sido ganha na Guerra Franco-Prussiana. Essa região da Alsácia-Lorena, deixa eu botar aqui logo para vocês verem, eu vou falar mais dela lá na frente, mas vou botar aqui só para vocês terem ideia. É uma região de ligação entre
entre Alemanha e França, e é muito importante estrategicamente. Então essa região aqui, que fazia parte da Alemanha, ganha na Guerra Franco-Prussiana, ela vai perder no Tratado de Versalhes, né? Quando há assinatura do Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial, isso vai para a mão dos franceses, essa região aí que está circundada aí. Até hoje é muito estratégica. E quem mora na região tem crise de identidade, até hoje. Não sabe se é francês ou se é alemão, né? Tem dificuldade. Hoje é francesa, né? A Alemanha perdeu em definitivo ao final da Segunda Guerra Mundial, mas era dela até o final da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, essa Alemanha ela vai passar uma crise tremenda, porque ela tem que pagar muita grana de indenização para os países vencedores, né? Principalmente para a França e Inglaterra. E o movimento fascista cresce na Itália, com Mussolini, e logo depois com Hitler. Hitler é uma figura que, quando foi preso em 25, ele já disse para que veio. Tudo bem que em 1925 o Hitler ele era visto como uma figura de segunda categoria. Digamos que o Hitler, em 1925, fosse uma Carla Zambelli, um Daniel Silveira, um Gaia, um Nicolas Ferreira, um idiota desse. Mas ele escreveu aquele maldito daquele livro dele, o Mein Kampf, e ali ele colocou as ideias dele. Isso era para ser visto já como um sinal de alerta, não por conta só das ideias dele, mas pela quantidade de adeptos e seguidores que ele foi ganhando em sua caminhada, em sua jornada. Porque se ele tivesse colocado as ideias dele e isso não tivesse reverberado, é uma coisa. De 25 a 33, quando ele efetivamente está no círculo de poder, depois 34, foi uma caminhada de uma década. E nessa uma década ele foi numa crescente. A Alemanha vai combater a República de Weimar, nós vamos ver uma luta gigantesca dentro da, da República Alemã, da recém-criada República Alemã, né? Para combater o movimento socialista, você vai ter a Rosa de Luxemburgo, os espartaquistas, né? E a República de Weimar, com um governo progressista, e uma crescente dos setores ligados à monarquia, à burguesia, os industriais, a elite militar prussiana, se agregando a Hitler e ao movimento fascista dele para combater a República de Weimar. Então, isso era um sinal terrível. Antes disso, Mussolini já tinha assumido o poder com a sua marcha sobre Roma, as camisas pardas. E não parece, mas eu vou contar uma coisa para vocês, o Hitler ele era apaixonado por Mussolini. Ele via Mussolini um grande referencial. Ele ficou com inveja da marcha que Mussolini fez sobre Roma e ele criou algo parecido, que eram as SAs, né? As camisas negras. E ele sonhava com isso, com uma grande tomada do poder em Berlim. E isso aconteceu, né? Depois teve a Noite dos Cristais, a Noite dos Longas Facas, né? O fogo no Reichstag que põe na conta dos comunistas e isso é usado para banir os comunistas. Uma espécie de plano Cohen deles lá. Todo mundo sabia que não foram os comunistas que botaram fogo no Reichstag, mas há toda uma comoção contra o movimento comunista, as forças progressistas e esse discurso raivoso que hoje, em 2024, a gente conhece no Brasil. Essa doença do anticomunismo dos bolsominions, dos fascistas brasileiros, e aí a gente tem que parar com essa coisa de achar que a extrema-direita. Extrema-direita tem nome, tem um conceito, fascismo. Entendeu? Se a gente for entender um pouquinho o que Hitler e Mussolini fizeram, o nome é fascismo. Se a gente for observar o governo militar japonês aliado à monarquia, Hirohito e Tojo, aquilo é um fascismo, aquilo é fascismo. Entendeu? A maneira como eles construíram aquela sociedade japonesa, a maneira como eles invadiram outros países e trataram outros povos, é o fascismo. Tem conceito para isso, a gente não precisa ficar inventando, nem dourando a pílula, não. O nome disso é fascismo. Aí eu sei que tem setores
a direita que fala assim: "Pô, mas tudo é fascismo?". Não, tudo não é fascismo, mas nós temos que usar o conceito certo. Tal coisa, um Hitler, um Mussolini, um Hirohito, o nome disso é fascismo. O que o Bolsonaro é? Fascista. A gente não pode achar que o fascismo é só aquele do bigodinho do Hitler. O fascismo ele vai se moldando a ao seu tempo, né. Então, uma figura como Bolsonaro é fascista, esses que eu citei tudo aqui, esses Reza, Zambelli, Bia Kicis, isso é fascista. Vocês acham que eles não iriam se adequar à Alemanha nazista? Vocês acham que eles não iam se adequar ao Mussolini se fossem italianos? Vocês acham que eles não iam adorar o Tojo no Japão, se eles fossem japoneses? Se fossem na Finlândia, não iam ficar com Mannerheim? Se fosse na Hungria, não iam ficar com Roth, né? Se fosse na Romênia, não ia ficar com Antonescu? Claro que iria, entendeu? Aqui no Brasil não iriam apoiar o Plínio Salgado? Claro que iriam. Então o nome disso é fascismo. Se estivessem no Chile, não teriam ficado com o Pinochet? Não, não adianta adorar a pílula, o nome disso é fascismo. Pois bem, essa marcha fascista vai chegar à vitória. Mussolini vai liderar a Alemanha, a Itália, Hitler vai liderar a Alemanha e eles vão, em conjunto, entender o seguinte: nós precisamos quebrar o Tratado de Versalhes e precisamos expandir nossas forças e esgaçar para um novo conflito. E trabalharam para isso, se organizaram para isso. Claro que a potência, industrial alemã permitiu que a Alemanha criasse um grandioso exército. A Itália nem tanto. A Itália teve dificuldade lá para tomar a Etiópia, a Itália não conseguiu tomar a Grécia. O papel militar italiano, tirando a participação italiana no leste, né, em Leningrado, em Stalingrado, onde os italianos lutaram muito, apesar de serem um corpo fraco, né, belicamente falando, eram fracos, lutaram muito, junto com os espanhóis, com romenos, com todo tipo de gente, os alemães cataram e levaram para atacar a União Soviética. Mas, fora isso, a Itália fez vergonhas em vários lugares. Vários motivos, né, mas principalmente porque a sociedade alemã estava muito mobilizada junto ao fascismo para suas questões internas. É daí que tinha que sair do seu país para lutar na África, para lutar no leste, isso aí já não agradou tanto, a gente um dia pode bater um papo para se aprofundar sobre as questões italianas e acho que, eh, vai ser legal, mas hoje a gente não precisa. Fica o registro, né, que essa Itália fascista, essa Alemanha nazista e esse alemão militarista vão criar ali o eixo, o pacto tripartídeo. E a partir dessa criação do pacto tripartídeo, eles vão avançando, principalmente contra a ordem mundial construída por França e Inglaterra, e tinham por inimigo primais a União Soviética. Isso é o que estava acertado, tanto que vão assinar lá esses três países o pacto anticomitê, né, anticomitê era o comitê era a divisão da Internacional apoiada pela União Soviética, que trabalhava a questão do movimento comunista no mundo todo. E eles vão dar esse nome Comitê numa ofensiva anticomunista de combate à União Soviética. Isso tem algo curioso, porque quando eles lançam esse pacto anticomunista, vai ser aplaudido pelo Ocidente, Inglaterra e Estados Unidos e França vão adorar isso. Inclusive, Winston Churchill rasgava elogios a Mussolini, rasgava. Mussolini, para ele, era uma pessoa do alto gabarito. O Winston Churchill fazia elogios fusivos a Mussolini. Isso antes da eclosão da guerra, claro. Mas óbvio que nós sabíamos perfeitamente, nós que eu digo os comunistas, né, sabiam perfeitamente o que Mussolini representava. Mas o que deixava
Winston Churchill babando na gravata por Mussolini era justamente o pensamento de Mussolini anticomunista. Não era o antiliberalismo do Mussolini, que isso afetava diretamente a Inglaterra. Mas o anticomunismo do Mussolini, a crítica do Mussolini à União Soviética, era uma coisa que arrebatava a sociedade, setores, né, da elite inglesa. Tanto que aquele ditado que a gente fala assim, algo de podre o reino da Dinamarca, nós vamos saber exatamente agora que existe esse ditado em inglês, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Nós vamos saber. No final da live, no decorrer da live, nós vamos saber. Quem não sabe, a gente vai entender isso aí. Pois bem, essa Alemanha, do Tratado de Versalhes, ela estava privada de ter exército. Ela não podia ter tanque de guerra, ela não podia ter avião de combate, ela não podia ter um número de tropas, acho que não podia exceder 100.000 tropas, essas tropas não podiam ter canhões, uma série de imposições duras foram colocadas contra a Alemanha. Tirando a questão econômica, eu concordo com essas imposições, porque a Alemanha sai da guerra prometendo voltar, entendeu? A Alemanha sai da guerra prometendo voltar. Então, essa dureza no controle bélico alemão, eu não vejo problema. Agora, a dureza que a Alemanha foi submetida na questão de pagar a indenização, aquilo era absurdo. Mas por que França e Inglaterra fizeram isso? Porque a ideia era eliminar a competição da Alemanha, enquanto um país capitalista em ascensão. A União Soviética ela é contra o Tratado de Versalhes, principalmente essas medidas draconianas na questão econômica. A União Soviética ela é contra o Tratado de Versalhes porque ela perde território. Ela vai perder, hoje, onde é a região de Brest, para a Polônia. Ela vai perder aquilo ali para a Polônia. Ela vai perder os estados bálticos. Então, ela vai pagar um preço também alto, entendeu? A União Soviética. Isso é parte do acordo imperialista. E no que tange a questão de grana, a União Soviética não vai pagar nada, mas ela vai sofrer, a partir de 22, o cordão sanitário, comandado pela França, que é um bloqueio econômico contra a União Soviética ao fim da Guerra Civil. Como a União Soviética ganha a Guerra Civil, a França, para se vingar, cria um chamado cordão sanitário, olha o nome, como se a União Soviética fosse um lugar de doentes, pessoas contaminadas, leprosos, que tinham que ser isolados. Esse cordão sanitário é um bloqueio das relações comerciais da União Soviética com o mundo ocidental. Inclusive, boa parte da reserva de ouro do outrora Império Russo e depois da União Soviética, que estava nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, mas muito mais nos Estados Unidos, vão ser confiscados por esse país. Período de 22 a 1930 é muito difícil para a União Soviética, porque ela tem sua economia estrangulada. É um bloqueio que ela sofre. Imagina um país do tamanho da União Soviética, que fez uma revolução outro dia, que sai de uma guerra civil terrível, que sai de uma participação na Primeira Guerra Mundial desastrosa, tenta se reorganizar e quer angariar fundos, quer comprar e vender, e não pode. E detalhe, ao redor da União Soviética tem uma série de países que não são industrializados, tão pobres quanto essa União Soviética. Então, olha a dificuldade que a União Soviética tem para crescer, né? Um cerco gigantesco. Então, eu tô colocando nomes e conceitos aqui para a turma depois pesquisar, cordão sanitário, né? Questão de Alsácia e Lorena. Tudo isso é antessala da Segunda Guerra Mundial. Reparem que isso tudo vai confluir num grande problema. A Alemanha de Hitler, ela as favas com o Tratado de Versalhes e avança no seu intento imperialista. E o que é pior, o Ocidente se cala, se acoelha. O Ocidente consensualiza com Hitler a todo momento. Nós temos um papel vergonhoso de Chamberlain, primeiro-ministro inglês, e de Daladier, ministro das Relações Exteriores francês, que
Quem não viu aquele vídeo, eu não botei o vídeo aqui, porque eu sei que tem problemas de direitos autorais. Mas depois vocês vejam o vídeo do Daladier voltando para a Inglaterra com um papel assinado pelo Hitler, gritando: não teremos guerra, o senhor Hitler é um gentleman, ele assinou aqui que não fará guerra. Todo mundo sabia que Hitler faria guerra. E França e Inglaterra queria que Hitler fizesse guerra, mas que fosse para leste, que essa guerra fosse direcionada a leste. Só que o Hitler ele cresceu tanto e ele sabia que não podia confiar nessa gente, até porque a ascensão daquele fascismo era um fascismo de primazia do capital nacional. Diferente desses fascistas aqui hoje, que são liberais e entreguistas, eu tenho uma live explicando como é que os Estados Unidos é responsável pela mudança de comportamento na seara econômica do neofascismo, por que que os neofascistas são liberais e não são nacionalistas, depois vocês vejam a live para entender isso. É. E isso o Hitler entende bem. Ele fala, pô, eu não posso confiar em França e Inglaterra. Eu vou fazer o jogo deles, vou fazer eles fazerem o meu jogo, mas na hora que der mole, eu uau neles, que eles não são confiáveis. E o Stalin sabia que nesse jogo ninguém era confiável, que no fim todos eles iriam consensualizar contra a União Soviética. É aquela célebre frase do Stalin, que ele fala que não havia contradição entre o fascismo e o capitalismo, que era a mesma coisa. Quando ele fala isso, é uma porrada que ele dá, violenta, em 1939, isso reverbera no Ocidente, né? Que a Inglaterra fica puta, a França, e o Stalin, com muito conhecimento, sabia que essa turma no final se junta, né? O Bertold Brecht fala nada mais preocupante do que um burguês desesperado, um burguês com medo. Ele vai correr para o colo do fascismo. Quem é que pode proteger ele dos comunistas? São os fascistas. O fascismo é o cão de guerra do capitalismo. Quando a questão econômica está dando errado, tu mete a questão militar no meio, foda-se. Tu vê que eles tentaram estrangular agora a Rússia economicamente e não conseguiram. Então eles vão despejando dinheiro lá na Ucrânia para criar exército. E agora o Macron, desesperado, está dizendo até que vai lutar lá na Ucrânia contra a Rússia. Pois bem, o primeiro movimento, eu fiz aqui um roteiro, o primeiro movimento é dia 12, olha só, a Alemanha está submetida ao Tratado de Versalhes. Ela é um país que não pode ter exército. Ela é um país que não pode ter tanque, não pode ter avião, não pode ter canhão, ela tem que ter um exército simples, de infantaria leve, só. Mas no dia 12 de março de 1938, já sob o comando do Führer, a Alemanha vai anexar a Áustria. O nome desse fenômeno, desse movimento, Áustria, eu acho que o nome se pronuncia assim, né? Eu não entendo nada de alemão e nada de austríaco. E tem uma coisa curiosa: eu sou bisneto de austríaco. O meu bisavô, no meu sobrenome Platenic, é de austríaco. O meu bisavô era austríaco e chegou aqui no Brasil no início do século XX. Tanto que o meu avô se chamava Josef Platenic. Todos eles austríacos. Meu bisavô, meu avô não, já brasileiro, mas o pai dele é austríaco. Primeiro veio morar em Goiás, depois veio para o Rio de Janeiro. Então eu sou bisneto de austríaco, mas eu não sei falar porra nenhuma e nem quero saber. Foda-se a Áustria para lá. A única coisa que tem na Áustria que me interessa é o monumento ao Exército Vermelho. Um dia eu vou lá e vou dar um beijo naquilo lá, antes que os fascistas austríacos tirem aquela merda. Pois bem, olha aqui, ó. Essa daqui é a chegada de Hitler na Áustria. A Áustria é um país que está empobrecido, em crise, né? 20 e poucos anos antes dessa cena dantesca, o meu bisavô meteu o pé daí. Ainda bem. Imagina eu contando para vocês aqui agora que meu bisavô estava aí, ó, fazendo Anauê por Hitler. Puta que pariu, eu não queria ter essa mácula.
entendeu? Melhor que ele morreu e eu não sei de nada. Essa é a chegada em 12 de março de Hitler à Áustria. Então, Hitler, com um exército gigante, toma a Áustria, anexa a Áustria no Reich alemão. Isso tem uma gritaria no mundo todo, principalmente na União Soviética, que estava banida da Liga das Nações. Mas o Stalin, ele faz um apelo. Ele avisa para a Liga das Nações que esse movimento é perigoso, que isso deveria ser levado a sério, que isso deveria ser cobrado. E ele colocou à disposição 35 divisões para atacar imediatamente a Áustria e expulsar Hitler. Imediatamente. Isso deu uma gritaria mundial. Primeiro que a Romênia negou que passaria tropas sobre seu território, e o Chamberlain veio para a rádio dizer que o Stalin era um irresponsável, que estava querendo criar uma guerra mundial. E aí o Daladier invocou o Lenin, dizendo: está vendo? Eles gostam de guerras mundiais, de crises mundiais, que a partir da fabricação de crises mundiais é que eles impõem o comunismo no mundo. Ou seja, foi criado a partir dessa fala do Stalin de atacar imediatamente Hitler, expulsar ele da Áustria e fazer cumprir as determinações do Tratado de Versalhes, a partir da, das cláusulas militares, não nas cláusulas econômicas. Repito, nas cláusulas econômicas, a União Soviética era radicalmente contra, porque sabia que isso ia fazer o povo alemão pagar um preço alto, injusto. E esses dois presidentes, esses dois líderes, perdão, líderes, né? Um é primeiro-ministro e o outro é ministro das Relações Exteriores, vão gritar para o mundo todo que o Stalin é responsável, quer levar o mundo à guerra. Olha só. E isso logo depois que Hitler rasga o Tratado de Versalhes e invade e anexa a Áustria. Esse movimento ele teve pouca resistência, teve uma pequena tropa austríaca que resiste, mas ele é saudado pelo povo. O povo austríaco, completamente fascistizado, vai dar saudação a ele, ele vai chegar lá como salvador da pátria. E isso vai acontecer no dia 12 de março, 12 de março de 31. Não satisfeito, mas satisfeito, o Hitler vai testar as grandes nações. O que ele fala depois? Várias entrevistas ele fala isso. Olha o que ele fala um ano depois. Um ano não, 6 meses depois, 8 meses depois, para ser mais exato. Quando nós entramos na Áustria, esperávamos uma grande reação do Ocidente. Estávamos prontos para sair, porque não tínhamos a menor condição de reagir militarmente. Estranhamente, eles nada fizeram. É a fala do Hitler numa entrevista 8 meses depois, de grande circulação. Quando ele faz esse movimento na Áustria, é um blefe. Eles nunca imaginaram, os alemães, de que os ocidentais iriam permitir que ele tomasse a Áustria. Isso foi um blefe. Quando ele consegue e não tem gritaria nenhuma, ele percebe que o Tratado de Versalhes ruiu, que França e Inglaterra estavam fracas, e a fala contra o Stalin desses dois países deu a ele a certeza do seguinte: eu tenho aliados, tácitos, mas são meus aliados. Ele até costumava brincar dizendo o seguinte: a França e a Inglaterra me apoiam. Eles não sabem disso, mas eles me apoiam. Mais à frente, em 29 de setembro de 38, ele deseja anexar a Iugoslávia, um país que tinha recém se formado. Aquela região Iugoslávia, Tchecoslováquia, fazia parte do Império Austro-Húngaro. E o Império acabou, lá em 1819, e esses países estavam se reorganizando. E daí o desejo de se criar a Iugoslávia, de se criar a Tchecoslováquia. O Hitler quer avançar sobre os Sudetos, uma região que ele dizia que era de origem alemã dentro da Tchecoslováquia. Não, ali é região de alemães, eu tenho que unificar o povo alemão,
o povo alemão tem que estar sofrendo, ele tem que estar todo ele dentro de um território, e aí ele aponta também para a Prússia Oriental, onde hoje é Kaliningrado, né, e era a área de disputa dos poloneses, porque a Polônia se faz de santinha, a Polônia era um país imperialista que queria estar ao lado de Hitler para tomar terra dos outros na região. É porque nós temos que separar o governo polonês e os judeus poloneses. Os judeus poloneses, eles não eram governo na Polônia, inclusive eles eram muito maltratados pela burguesia polonesa, entendeu? Muito maltratados. Então, em setembro, o Hitler vai exigir os Sudetos. Eu vou botar aqui os Sudetos para vocês verem o que Hitler queria. Ó, inclusive, está aqui as datas. Ó, reparem só. Em cinza é o que ele toma em setembro, né? O rosa é o que ele toma em outubro. E o bege é o que ele toma em novembro de 1938. Ele acaba com a Tchecoslováquia. Acaba com a Tchecoslováquia. Em setembro de 1938, tem o Pacto de Munique. O que é o Pacto de Munique? Uma reunião em Munique, onde está Hitler e Mussolini, Daladier e Chamberlain e o Eduardo Beneš, que era o presidente da Tchecoslováquia. Na hora de fazer a reunião, os ingleses e os franceses, é uma cena grotesca. Tem várias fotos disso. Me desculpa, eu lembrei disso agora e não botei. O Eduardo Beneš, o presidente da Tchecoslováquia, o Daladier e o Chamberlain falam assim para o presidente agora: você aguarda aqui do lado de fora, que a gente vai lá dentro conversar com eles e resolver. A imprensa capta uma foto do Eduardo Beneš sentado assim, ó, do lado de fora, de cabeça baixa, e dentro da sala, Hitler, Mussolini, Daladier e Chamberlain discutindo o futuro da Tchecoslováquia e o presidente da Tchecoslováquia do lado de fora. Então, isso que você está vendo aí, rosa, que está colado na Alemanha, isso eles tomam logo em setembro. E detalhe, tomam isso com a anuência da França e da Inglaterra. No final, eles chamam o Eduardo Beneš e falam assim: ó, nós acertamos aqui que o senhor Hitler vai ficar com tal região e você fica na tua aí. O Eduardo Beneš ainda tenta protestar, mas aí a União Soviética vai gritar, falar que isso é um absurdo, isso é uma sacanagem, que estavam empurrando o Hitler para leste. No mês seguinte, menos de um mês, Hitler vai rasgar o Pacto de Munique e vai avançar para essa região que você está vendo aqui, Mar Bege. E depois, em novembro, ele vai tomar definitivamente aquela região amarela colada na Hungria. A Hungria era governada pelo fascista Hot, aliado de Hitler, e a Romênia pelo fascista Antonescu, aliado de Hitler. Essa região é chamada de Corredor Polonês. Garantia o acesso da Alemanha à Prússia Oriental e à Polônia, e automaticamente estava nas fronteiras soviéticas. O Stalin vai se colocar à disposição de novo, mobilização geral. Vamos atacar esse puto agora. Mais uma vez, Chamberlain da Daladier, com aquela foto escrota com um pedaço de papel, com Hitler dizendo que tinha paz. Só que os movimentos do Hitler, eles autorizaram o Hitler a tomar aquele pedaço em setembro, não é isso? Em setembro. Os movimentos em outubro e novembro, o mundo gritava: o Hitler está tomando, e a Inglaterra e a França assistindo isso, sem falar nada, só a União Soviética criticando. E detalhe, os gritos da União Soviética eram não compartilhados. Vejam aqui, vejam aqui, essa é a imagem do dia da assinatura do Pacto de Versalhes. Tá Hitler e Mussolini, Daladier e Chamberlain. Quem é que está na foto principal? Hitler e Mussolini, Daladier e Chamberlain. O presidente da Tchecoslováquia, o homem que estava sendo rapinado, nem está na foto principal. Olha essa loucura. Vou da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Chamberlain,
Daladier, Hitler e Mussolini. O cara que está do lado do Mussolini, eu acho que é o Conde Ciano. Eu acho que é o Conde Ciano. Entendeu? Que era o segundo lá no comando lá. Eu acho que é o Conde Ciano. Mas as 4 figuras principais estão aí. É a partir do Pacto de Munique que vai acender o sinal de alerta na União Soviética e eles vão entender assim: fodeu, Hitler está vindo com a anuência do Ocidente. O Ocidente vai permitir que Hitler, tudo aquilo que ele falou lá no Mein Kampf, em 1926, nós estamos falando de 1938. Hitler escreveu o Mein Kampf em 25 na cadeia, foi publicado em 26. Tudo aquilo que ele escreveu, principalmente sobre o Lebensraum, o espaço vital, estava sendo materializado. Aquelas teorias racistas contra os eslavos, contra os comunistas, e o desejo de avançar para terras no leste, onde seria o espaço vital do Império Alemão, do Império do Reich de 1000 anos, onde ia ser o local das grandes plantações, que é hoje a Bielorrússia e a Ucrânia. Lá é o Lebensraum, em alemão, espaço vital, espaço de vida. E o Hitler fazia analogia ao Destino Manifesto, a marcha para o oeste dos americanos. Ele dizia que aquele momento lá nos Estados Unidos foi de grande sabedoria e que a Alemanha iria fazer algo igual. E é nesse rastro que o Hitler vai elogiar o massacre que os americanos fizeram aos índios e a maneira que os americanos tratavam os negros. Hitler via isso como um modelo a ser empregado aos eslavos e aos judeus. Então, isso é aterrador. Setembro de 1938, o Pacto de Munique é estabelecido, autorização de Hitler avançar para leste. 2 meses depois, ele rasga esse pacto e avança mais. Contudo, as potências ocidentais estão nem aí. Fazem um giro de mercado. Para piorar a coisa, em janeiro de 1939, tem a tal da Guerra de Mentira, Guerra de Brinquedo. Hitler posiciona suas tropas na região da Alsácia e Lorena. Só que, em janeiro de 1939, a Alemanha já tem um exército poderoso. E Daladier e Chamberlain não querem repetir a dose da guerra que aconteceu de 14 a 18, porque eles ainda estão enfraquecidos por conta da crise de 29. Há uma crise nessas sociedades. Então, eles não querem guerra. Eles querem que o Hitler seja o cão de guerra deles. Eles querem instrumentalizar o Hitler. Isso que eles fazem com o Zelensky, eles querem que o Hitler libere toda a sua fúria em direção a leste. O que o Hitler fizer em direção a leste, estou nem aí. E aí começa uma coisa chamada de guerra de brinquedo ou guerra de papel. Essa parte é a parte mais ridícula. Por quê? Hitler vai localizar suas tropas na fronteira da Alsácia-Lorena. Essa Alsácia-Lorena ocupada por franceses lá desde 1918 no Tratado de Versalhes. Ou seja, há 10 anos que essa região está sob controle, né, dos franceses. A partir de janeiro de 1939, a Alemanha vai estacionar tropas na região e numa posição ameaçadora. O que Inglaterra e França, na vez de atacar a Alemanha nesse momento, faz? Começa a bombardear a Alemanha com papel. Por isso que o nome é guerra de brinquedo, guerra de papel ou guerra de mentira. Procure esses 3 conceitos. Eles começam a bombardear as tropas alemãs com papel dizendo o seguinte: não queremos guerra, queremos paz, somos irmãos, evitem a guerra, vamos ser cooperativos. Até versículos bíblicos são colocados nesses panfletos.
Isso chove em cima das tropas alemãs, que caga e anda para ele. Por isso o nome guerra de brinquedo, guerra de mentira ou guerra de papel. A União Soviética fica irritadíssima com isso e, mais uma vez, avisa que França e Inglaterra estavam sendo frouxos, estavam gestando o ovo da serpente e que o momento de atacar Hitler era agora. Isso em janeiro de 1939. Nesse rastro de janeiro de 1939, Hitler já tinha esquartejado a Tchecoslováquia. O que Hitler vai fazer? Vai avançar em direção à Holanda, Bélgica e Luxemburgo, nos Estados Baixos, nos Países Baixos. É nesse momento que a Inglaterra vai consultar a monarquia dinamarquesa, que é parenta da monarquia inglesa. E de lá virá uma vacilação, que a Inglaterra faz uma consulta daqueles países da região se organizarem para lutar com o apoio dos ingleses. E o governo da Dinamarca balança no fato de atacar ou de reagir a Hitler. É daí que vem a célebre frase dos ingleses: há algo de podre no reino da Dinamarca, porque o reino da Dinamarca já estava no colo de Hitler. Entendeu? Apesar de serem parentes diretos dos ingleses, eles já estavam lambendo a suástica. Entendeu? É isso que é essa frase. Pois bem, no 10 de maio, perdão, 1 de setembro de 39, 1 de setembro de 39, Hitler invade a Polônia. Aí não tem jeito. Como a Polônia tinha tratados de apoio mútuo com França e Inglaterra, a França e a Inglaterra, aí, essa célebre frase das tropas alemãs, arrebentando a fronteira polonesa e avançando. Como França e Inglaterra tinham tratado de não agressão com a Polônia, vão declarar guerra à Alemanha. Mas não vão atacar. A Inglaterra vai fazer aquele bloqueio naval aqui no Atlântico. É aquele caso. Eu acho aquela guerra muito bacana, aquele conflito. Né, que do almirante Graf Spee, daquele navio alemão que vai ser atacado aqui pelo Rude, pelo Príncipe of Wales, aqui no Uruguai. Quem não sabe dessa história, depois procura. Esse grande navio de guerra alemão era o maior, né? Ataca que os navios, tenta romper o bloqueio dos navios ingleses aqui no Uruguai. O conflito, inclusive, começa perto das terras brasileiras. E o Uruguai era um país amigo da Alemanha. O Uruguai, o Brasil, a Argentina, o Paraguai, eles eram amigos da Alemanha, não era porque era fascista só, não. Porque a Alemanha mantinha um comércio com o Cone Sul que a Inglaterra e os Estados Unidos não queriam manter. Depois eu conto essa história. Parte disso está aqui, ó. Lê aqui que você vai entender. Compra aqui, R$ 80 com frete grátis, que tu vai entender. E aí a Inglaterra vai se mobilizar contra a Alemanha. Mas essa mobilização é no Atlântico e no Mediterrâneo, no Ártico. Ela é muito mais aeronaval do que tropas, de fato. Isso vai confluir na catástrofe de Nuremberg também. Perdão, Dunkerque, perdoa, nada de Dunkerque, catástrofe de Dunkerque. Quem ainda não viu o filme, assista, muito bom o filme de Dunkerque. E também tem um filme muito bom, chama-se Narvik, contando a história da entrada dos alemães no posto de Narvik, na Noruega. Vejam esse filme que também é muito bom. Então, 1 de setembro de 1939, eles vão tomar a Polônia. Quando eles tomam a Polônia, eles fazem uma conversa com a União Soviética. Essa conversa é o Pacto de Não Agressão. Cara, eu fico pasmo como é que mais de 80 anos depois as pessoas ainda acreditam que houve uma aliança entre Hitler e Stalin. Não houve aliança. O que houve foi o seguinte: as autoridades alemãs, preste atenção, deixa eu pegar aqui, ó. Autoridades alemãs que rumavam para o leste
em 23 de agosto, procuram, deixa eu pegar aqui uma foto aqui. Essa daqui é a assinatura do pacto. Deixa eu botar aqui a foto aqui. Tá o Molotov, tá o Stalin e tá o Ribbentrop. Espera aí. Espera aí que eu vou botar a foto aqui para vocês. A União Soviética, ela está praticamente sozinha. Ela sabia que não podia contar com o Ocidente, que o Ocidente estava com Hitler. Hitler, no dia 23 de agosto de 39, depois de ter tomado tudo de todo mundo, vai mandar um contato com as autoridades soviéticas e vai propor um pacto de não agressão. Pacto de não agressão. Tu me ataca quando eu te ataco. Mas por que Hitler estabeleceu esse pacto com a Alemanha? Isso foi iniciativa dos alemães, porque desde 37, a União Soviética está alertando quem é Hitler. E desde 38, a União Soviética está propondo atacar Hitler, desde lá da Áustria. Então, a Alemanha percebe que a única ameaça que ela tinha verdadeira era a União Soviética, porque França e Inglaterra ele não temia, mas a União Soviética ele sabia que poderia atacá-lo. E se a União Soviética parte para o ataque, fudeu. Ia melar o ataque, ia melar o plano dele. Então ele chama a União Soviética e fala o seguinte: olha, vamos fazer aqui um pacto de uma agressão, tu não me ataca, eu não te ataco, acabou. O pacto é só isso. Não há nenhum apoio. A relação comercial entre os países continua existindo. Ela nunca encerrou até a guerra. Esses países, apesar da crítica, eles não eram inimigos declarados. As relações diplomáticas, comerciais, não estavam encerradas. A União Soviética criticava o Hitler, Hitler criticava o Stalin, mas existia relação diplomática normal. Normal. Só que, em agosto de 39, eles assinam esse pacto. O que tem nesse pacto? A questão da Polônia. Hitler fala para Stalin que deseja morder um pedaço da Polônia. O Stalin fala para ele: ó, você tem que se entender com o Ocidente e com os poloneses. Eu quero meu pedaço da Polônia de volta. Lembra que eu falei lá no início da live que no Tratado de Versalhes a Polônia tomou da União Soviética hoje, onde é a região, parte da região hoje da Bielorrússia, tomou isso. Então a União Soviética queria seu pedaço. Quando a deixa eu ver se eu pego o mapa aqui para vocês verem. Espera aí. Deixa eu ver se eu ponho isso aqui, ó. Mapa. Só para vocês terem ideia. Quando? Não aparece aqui, ó. Quando a Polônia toma território soviético, os soviéticos vão protestar. Mas eles vão tomar com a anuência da França e da Inglaterra. E a União Soviética, fraca naquele momento, tem como reagir. Só que a União Soviética queria o seu território de volta por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, que era seu, e segundo, para criar uma linha de contenção contra os alemães. O que aconteceu nesse sentido? O que eles pactuaram com o Hitler é o seguinte: eu quero meu pedaço de volta. O que tu vai fazer com a Polônia é contigo mesmo. Porque a União Soviética não tinha condição nenhuma de atacar a Alemanha sozinha nesse momento. Nenhuma nesse momento. Entendeu? Então, a União Soviética ela não vai tomar nada da Polônia. Ela vai pegar o que era dela. E mais, quando começa a invasão nazista, a ordem do governo polonês era correr para o lado soviético. Muitos dos judeus que se salvaram da invasão nazista se salvaram pelo lado soviético. E Stalin só assina o pacto de não agressão, é um pacto de não agressão. Não é pacto de união, ninguém ficou unido, ninguém virou amigo, ninguém trabalhou junto, não tem nada disso. Pelas declarações do Stalin, na época, a gente vê que é uma coisa para ganhar tempo, até que a indústria soviética estivesse pronta para se defender.
Aí Stalin, o Molotov é o que está sentado, o Ribbentrop é o que está lá em cima, careca. Esse foi a assinatura. Isso foi usado contra o Stalin, contra a União Soviética, ou seja, o Ocidente capitalista consensualizou com Hitler desde 37, desde 37, desde 37. Mas, na hora que a União Soviética toma uma postura defensiva, ela não presta. Ela não presta. Mas ela foi deixada sozinha. Ela foi deixada sozinha. Ela não tinha outra alternativa. Ela sabia que França e Inglaterra não eram parceira em nenhum plano para combater os nazistas. Então, o pacto Molotov-Ribbentrop é assinado de maneira defensiva, a ganhar tempo. Entendeu? Em 1940, depois de tomar Holanda, Bélgica e Luxemburgo, Hitler invade a França. A França cai, a França cai em menos de 4 semanas. A tal da França, braba, que fez cordão sanitário contra a União Soviética, cai em menos de 4 semanas. Por quê? Porque essa Alemanha já estava muito forte. Ela foi anexando todos esses países e foi anexando a economia e o exército desses países todos. Foi treinando seus soldados, foi melhorando seus equipamentos e o monstro virou contra o criador, que era a França e a Inglaterra. Então, o quarto momento é 1 de setembro, a invasão da Polônia. Logo em seguida, em 1940, olha que curioso, ela vai tomar, em 10 de maio, aquela região que eu mostrei para vocês, da Alsácia e Lorena, e a partir dali vai tomar a França. Vai tomar a França. A queda de Paris é uma das maiores vergonhas da história. Né? A incapacidade do governo francês de reagir é gigante. Sabe o que é pior? Teve soldado francês que correu pelo lado alemão para abraçar os alemães. A França cai praticamente sem luta. Olha aí o mapa da Europa. Olha o que eles já tinham. Tinha a Polônia, tinha a Tchecoslováquia, tinha a Áustria. Prestem atenção. Lá em cima, lá, é a Prússia Oriental. Aí eu pergunto a vocês, como é que a União Soviética ia lidar com isso? Ela não ia aceitar o pacto de não agressão? Ela precisava ganhar tempo, ela não tinha apoio da Inglaterra nem da França. Então, isso é a antessala da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela tem uma antessala, que é o direcionamento da Alemanha para o leste. Repara que é tudo para o leste, tudo em direção à União Soviética. Isso não é comentado, não é falado, não é historicizado. Guerra de brinquedo ninguém fala, ninguém explica o verdadeiro motivo do pacto de Molotov e Ribbentrop, quase não se fala de pacto de Munique. Procurem um livro sobre o pacto de Munique, a dificuldade que é de ver, porque o Ocidente escondeu o pacto de Munique. Procurem um livro sobre a guerra de brinquedo. O Ocidente escondeu isso. Então, isso são pontos que nós temos que observar para compreender o início da Segunda Guerra Mundial. Hitler não é o culpado da Segunda Guerra Mundial sozinho. Não dá, não é dialético você ligar todo o momento histórico a uma pessoa. Hitler só foi Hitler porque teve a anuência do capitalismo ocidental. É isso que nós temos que perceber. E que eles omitem quando vão falar de história. Estão preocupados em atacar a União Soviética, mentir, fala de pacto Molotov e Ribbentrop, mas eles não falam do pacto de Munique, não falam da guerra de brinquedo, não falam de uma coisa chamada política do apaziguamento. Procurem esses 3 fundamentos, certo? Eu vou colocar aqui uma bibliografia para a gente começar a andar. Eu vou colocar esse livro aqui, nós vamos trabalhar muito com esse livro, muito, 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 muito. Muito. Ele vai aparecer muitas vezes. E eu aconselho muito a comprar.
muito. Ele foi editado pela editora Avante, do Partido Comunista Português. Ele é uma bíblia sagrada em relação à informação. A verdade e a mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse livro vai nos ajudar a compreender esse momento pré-guerra. Não deixem de comprar. Quem puder, claro, quem tiver interesse, mas ele é a referência para esse curso que a gente vai fazer. Ah, vão ter vários outros livros? Vão, mas vai ter um que vai aparecer a todo momento, que é isso aí. A verdade e a mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. Companheiros e companheiras, para terminar, faço o apelo do Pix a você, me ajuda aí. Shorts, stickers, se puder contribuir, ajuda o canal a voar, dispara o dedo no gostei. Por favor, por favor, por favor, por favor, me ajuda aqui com os livros, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, obras autônomas e contra-hegemônicas. Vamos junto para a vitória. Até o capítulo 3. Aguardo todo um retorno sobre o que a gente falou. Forte abraço, tudo de bom, urra e vamos avançar.